A gente tem um pico de ansiedade na vida da gente que seria dos 39 aos 59 anos. A partir dos 60 se começa a reduzir, aos 65 cai mais e vai reduzindo. Então, tanto diminui a curva de ansiedade como aumenta a curva de felicidade. É aquilo que a gente sempre fala, vocês falam, é o básico bem feito. Então, mas não vou fazer exercício, não posso pagar uma academia. Começa com uma caminhada. Aliás, hoje as pessoas combatem tanto o envelhecimento como se ele fosse uma doença a ser combatida. E não é, é uma fase da vida. Então, envelhecer não é sinônimo de adoecer. O segredo é, se você está perdendo funcionalidade, se você não está dando conta de fazer coisas que você fazia, é a hora de você procurar recurso. Olá, sejam bem-vindos ao Mesa Bepaz. Eu sou a Teodora Gouveia e hoje a gente vai falar de um assunto que muitas vezes é visto como um desafio, mas que pode ser uma das fases mais ricas e gratificantes da vida. O envelhecimento. Com o passar dos anos, a gente não ganha só as ruguinhas, a gente também ganha experiência, clareza sobre o que realmente importa, mais liberdade para fazer as escolhas e se a gente cuidar bem de nós, a gente ganha também um corpo e uma mente prontos para viver plenamente cada nova década. Para conversar sobre como transformar o medo da velhice em um projeto de vida saudável, a gente recebe a médica geriatra doutora Mônica Campanha, referência quando o assunto é envelhecimento saudável e longevidade. Mônica, quero começar te agradecendo por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço pela oportunidade, Teodora. Muito bom estar aqui com você. Que bom. Vamos começar quase que de uma forma poética, tá? Eu vou te perguntar o que o envelhecimento nos dá que a juventude não nos traz. Bem poética mesmo. Bem poética, né? E sabe o que eu mais gosto dessa pergunta? É porque já traz essa ideia real de que envelhecer pode nos trazer muitas oportunidades que a juventude não traz. A gente ainda está muito atrelado a uma ideia de só coisas ruins no envelhecimento e não é isso. Cada fase, cada etapa, a gente tem que escolher para onde olhar. E o que eu vejo muito é assim, a juventude como uma fase de necessidade de fazer tudo, muita ansiedade, muita energia de fato, mas também muita cobrança de fazer o que os outros esperam de nós. E algo que eu vejo no envelhecimento é isso, uma libertação da necessidade de ser o que os outros esperam e passar a viver as suas próprias verdades. Então, quando a gente fala em força física, é claro que é uma perda, se comparável aos mais jovens, mas em compensação, quando a gente leva para a força emocional, a força espiritual, a sabedoria em si, que é o que a gente chama de inteligência cristalizada, que é essa capacidade de lidar com os problemas, de gerenciar conflitos, de ter uma visão mais ampla do todo, daquilo que precisa ser valorizado, é o envelhecimento que traz isso. E outra coisa que acontece e é comprovado é uma redução dessa ansiedade. A gente tem um pico de ansiedade na vida da gente que seria dos 39 aos 59 anos, a partir dos 60 se começa a reduzir, aos 65 cai mais e vai reduzindo. Então, tanto diminui a curva de ansiedade como aumenta a curva de felicidade. Então, para quem tem esse tipo de olhar e enxerga esses benefícios, são muitas coisas que a velhice pode nos acrescentar. E a partir de que idade, se é que isso existe, que a gente precisa se preocupar com a velhice, né? Existe talvez um biomarcador ali, alguma pesquisa que mostre com que idade a gente começa a envelhecer? Ótimo falar sobre isso também, porque existe aí uma idade marco para o envelhecimento que ela é muito mais burocrática, muito mais social, que seriam os 60 anos, mas a gente sabe que não existe esse marco biológico, fisiológico. A gente já está sempre envelhecendo e isso é muito heterogêneo. Cada um de nós, você vê pessoas aos 70 que não tem o estereótipo do velho que a gente imagina. E pessoas aos 50 que às vezes já tem. Então, são muitos fatores envolvidos, nós vamos conversar sobre eles, mas o que eu diria e percebo na minha prática clínica é que a gente não pode esperar para planejar o envelhecimento. Eu, particularmente, eu atendo a partir dos 40 anos por conta disso. Porque eu acho que aos 40, a maior parte de nós já está chegando ali
a metade da vida. Vamos considerar expectativa de vida quase aos 80, então aos 40 você já está chegando na metade. E aí sim é hora de olhar, será que você está no rumo certo? Se você continuar trilhando esse caminho que você está, você vai parar onde? Eu uso muito até aquela metáfora do avião, porque um avião, se ele desvia 3 graus, ele vai parar muitos quilômetros de distância de onde ele ia. Então, pequenos desvios que às vezes a pessoa acha que é tranquilo. Não, eu só tal coisa que eu faço, eu só fumo. Eu ainda só não faço exercício físico. Então, assim, onde esse caminho vai te levar? Então, a gente tem que preparar isso antes de ficar idoso. A pessoa que deixa para ficar velha, agora está na hora de eu ir no geriatra, está na hora de eu cuidar. Tem um risco muito grande dela, além de estar fora de percurso, dela já estar com muitas comorbidades estabelecidas. Né? Então, a gente tem que começar antes. Mas eu te falo também que a vida ela é generosa. Sempre que a gente começa, a gente tem benefícios. Então, às vezes eu vejo pessoas aos 70, aos 80, mais de 80, que resolvem, então, fazer uma mudança no estilo de vida, pensar mais adiante e sempre vai ter benefício. Então, sempre é tempo, mas quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. Definitivamente. E hoje isso é muito colocado em pauta, né? A gente tem visto que longevidade é um dos temas principais, né? Quando você vê os podcasts sobre saúde, né? É uma coisa que definitivamente as pessoas estão começando a perceber que vão viver mais, mas todo mundo quer viver melhor também, né? E precisa ser, porque é isso. Até alguns séculos atrás, alguns anos, se a gente pensar que um século atrás a expectativa de vida não chegava aos 50. Então a gente realmente, era uma sorte ficar velho. Hoje não, tudo indica, a não ser que... Hoje é o contrário, só se acontecer realmente um acidente de percurso que a gente não vai envelhecer. Agora, envelhecer não é garantia de viver bem. Então, a ciência tem evoluído cada vez mais na quantidade de anos a mais, mas a longevidade tem 2 componentes, que é a quantidade, mas a qualidade. Então, como se vive ainda depende muito de nós. E é aí que a gente precisa falar, precisa fazer escolhas diárias. E aí que entra a minha próxima pergunta perfeitamente. Quais são esses pilares do envelhecimento saudável? Existe um caminho? Uma receita? Então, assim, são vários caminhos possíveis, várias receitas, mas é interessante perguntar sobre o pilar, porque eu acho que até para a gente sistematizar e organizar na nossa mente, eu gosto de falar de 4 pilares, que a gente tem que ter eles como foco e aí ir atuando na base de cada um. Então, seriam 4 pilares essenciais, que é a saúde física, a saúde mental, a saúde financeira e a saúde espiritual. Então, a gente tem que, ao longo da vida, ir construindo essas reservas para que a gente possa viver bem em todos os aspectos. Nós somos corpo, mente e espírito, e a gente, então, vai tomar atitudes para construir esses pilares. E aí entra o estilo de vida, principalmente, porque viver bem é junto com prevenir doenças. Então, quando a gente fala em sono de qualidade, isso é um pilar essencial que muita gente negligencia hoje em dia. Eu não durmo bem, passo o dia cansado. Você vê pessoas se arrastando. Você vai ver, não dorme bem, não toma uma providência. Então, dormir bem é essencial. Alimentação saudável, alimentação precisa ser programada e planejada. Às vezes, a gente vê ainda as pessoas não conseguem, às vezes, perder peso, melhorar uma dislipidemia, melhorar os hábitos, porque vão pensar, acordo hoje de manhã, vou comer o que tiver na minha casa. Não é isso. Então, ter essa mudança de identidade no sentido de reconhecer que a inserção de hábitos positivos são essenciais para construir pilares, marcos em saúde, né, para viver bem. Então, aí entra a alimentação, exercício físico, né, relacionamentos sociais, que a gente também não pode deixar de lado, estímulos cognitivos. Então, isso tudo são as bases. E quando a gente para avaliar cada um dessas funcionalidades que a gente tem que desenvolver, a gente vai ver que elas vão te ajudar a melhorar os 4 grandes pilares. Então, se você faz exercício, você melhora a sua saúde física, você melhora a sua saúde mental e cognitiva, você melhora a sua espiritualidade, que você tem, inclusive, mais disposição para isso, corpo forte, espírito forte, e até a parte financeira, porque você tem mais condição de buscar recursos financeiros. A mesma coisa para o sono, a mesma coisa para a alimentação. Então, é uma mudança de identidade que é necessária para a gente construir esses pilares com base nisso. E pela sua experiência clínica, qual que é a maior resistência que você sente dos seus pacientes, né? Você acha que eles ainda acham tudo muito complexo, falta informação?
Tá, eu vejo duas coisas importantes. Primeiro, uma quantidade de informações erradas, infelizmente, que dificultam o processo. Como se para a pessoa, ela ter um estilo de vida saudável, ela tivesse que gastar muito, né? Ou precisasse, assim, de grandes profissionais. Não é isso. É aquilo que a gente sempre fala, vocês falam, é o básico bem feito. Então, mas não vou fazer exercício, não posso pagar uma academia. Começa com uma caminhada. Começa com uma academia de rua, que é gratuita. Então, eu acho que a gente precisa voltar um pouquinho atrás nas orientações básicas mesmo, porque às vezes até a gente que é profissional começa a pecar nisso, deixar de falar aquilo que pode ser feito, inserido no dia a dia. E principalmente quando a gente fala no idoso, né, que já está mais avançado no processo de envelhecimento, já pensa, então para mim acabou a hora. Que é a outra de resistência que eu vejo. Não, eu já passei da hora de fazer alguma coisa. Não passou da hora. É ainda tempo, você ainda vai colher muitos benefícios. Então, eu acho que a gente precisa falar sobre isso. Não precisa, quais suplementos eu vou comprar? É tudo muito caro. Não, vamos comer direito. Vai no mercado, que todos os seus suplementos estão lá. Então, trazer essa verdade, porque a gente tem que ter esse compromisso com a população, né? De tirar o custo financeiro altíssimo necessário para envelhecer bem, porque isso não é verdade. Se deve a uma gourmetização, né, que teve dessa questão do estilo de vida. Isso, e do bem-estar, né? E que para tudo tem que ter muita despesa financeira para você fazer isso. Não, vamos começar do mais simples, que é o que você dá conta de fazer e que não vai te onerar e que é possível e que a gente vê resultado. O Blue Zones, aquela série, mostrou muito isso, né? Duas coisas lá chamam a atenção que a gente... que eu gosto de falar. A primeira delas é isso, que esse benefício, ele não é construído de uma hora para outra. As pessoas, elas passam uma vida tendo um estilo de vida saudável e aqueles idosos, eles mantêm esse estilo de vida saudável e são coisas simples do dia a dia, né? Então, não é nada super dispendioso, nem em termos de energia, nem financeiro. E agora um assunto que eu gosto muito aqui, né? Vamos lá. Os homens e as mulheres, eles vivenciam, né, experiências diferentes, né, quando envelhecem. Eu quero saber o que você pode trazer sobre isso. E é bem diferente na prática. É claro que nós vamos ver que tem algumas coisas em comum, mas a mulher tem um marco muito importante, que é a menopausa, né? E que faz com que a gente usa a metáfora de que a mulher, ela experimenta o envelhecimento descendo de elevador, enquanto o homem desce de escada. Porque no homem as mudanças hormonais são mais lentas e ele vai experimentando, então assim, tô diferente, meu sono tá começando a alterar, parece que eu tô ficando, minha musculatura já não é mais a mesma. E a mulher, isso é num período muito mais curto, chega a ser assustador. A mulher, muitas vezes, ela não se reconhece mais. O que está acontecendo comigo? Eu sempre recebo, né? Essa semana mesmo, a paciente falou comigo, doutora, eu não estou entendendo, eu sempre fui dormir bem, agora eu acordo do nada, do meio da madrugada, eu estou fazendo xixi não sei quantas vezes. E aí começou a falar um tanto de coisa, eu falei... Nós temos um nome para isso. Um nome só vai justificar isso tudo, né? Que é aí climatério, menopausa. Então, são muitas mudanças. E isso pesa para a mulher, porque a gente sabe que a mulher, além dessas mudanças fisiológicas, tem a cobrança estética, que é maior na mulher do que no homem. Então, essa aceitação não é fácil. Tem a questão da sobrecarga dentro de casa. A mulher, ela já vivenciou mais o envelhecimento dos seus pais, muitas vezes, e ela começa a lidar com essas questões. Então, não é fácil para nenhum dos dois, mas a mulher tem essa mudança fisiológica, que é mais gritante. E o homem, não é fácil também para os homens envelhecerem, a gente tem que falar isso. E a gente costuma trazer alguns marcos no homem, por exemplo, a aposentadoria, que vem com um significado muito forte de perda daquele papel de provedor, daquela potência, inclusive, que ele vai precisar empregar isso em outras áreas da vida dele. Doutora, deixa eu te perguntar, existe alguma maneira da gente transformar esses fatores do envelhecimento, esse período do envelhecimento, em oportunidade ao invés de limitação? É exatamente o que a gente precisa fazer. Você sabe que tem até um termo... Aquela doutora Lisa Moscone, não sei se vocês já ouviram falar sobre o livro dela e vale a pena, chama Menopausa Brain, ou O Cérebro na Menopausa. Ela é uma neurocientista americana que revolucionou o estudo da menopausa ao mostrar para nós o quanto que o estrógeno, a deficiência dele em âmbito cerebral também, o quanto que isso é verdadeiro e exige um acompanhamento também
A mulher merece ser tratada não só mais em termos, pensando em sintomas geniturinários, que era aquilo que a gente imaginava. Mas, enfim, ela traz um termo que eu gostei muito, que chama menostart. É como se... Porque menopausa implica numa pausa e num fim ali. Uhum. E o menostart seria, então, a mulher reencontrar a sua força produtiva após perder a sua força reprodutiva. Então, utilizar essa energia, que ela, de fato, a energia reprodutiva, que ela não tem mais, e empregar em outros âmbitos da vida dela. Então, enxergar isso. E aí, tanto para homens, para mulheres, o que a gente precisa fazer? A gente também tem que identificar nessa fase o que é a potência. Falei no início sobre inteligência cristalizada. Então, não é uma hora mais de você buscar a inteligência fluida. A inteligência fluida é aquela de aprender coisas muito rápidas, de ser inventivo, de criar coisas novas. A inteligência cristalizada, ou seja, de você mentorar pessoas, de você ser alguém que vai ensinar coisas. Então, você buscar esse seu novo potencial e empregar nos diversos âmbitos da sua vida. E reconhecer, você mesmo, reconhecer quais são, então, os seus pontos fortes, direcionar seu olhar para os seus ganhos, onde agora, qual dos meus tesouros ao longo da vida que eu acumulei que eu quero agora colocar em prática e usar. Porque eu ainda vejo isso, o próprio idoso precisando enxergar esses benefícios. Aquilo que a gente chama de geração prateada, que são os idosos de hoje, não é fácil para eles, porque eles não têm, na maior parte, uma referência de como envelhecer hoje em dia. Você imagina, você estava me falando o quanto sua mãe aos 69 anos é super ativa, né? Provavelmente para ela, uma referência de alguém de 69 anos é muito diferente do que ela está vivendo. Então, olha quantos paradigmas ela precisa quebrar para mostrar para quem vem depois de que, gente, é assim que envelhece hoje. É assim, eu posso começar um novo trabalho, eu posso viajar, eu posso sair, eu posso usar a roupa que eu quiser. Não é aquela roupa que a minha avó usava. Não é aquele coque de cabelo que eu quero usar mais. E é assim. É o novo idoso. É esse, mas não é fácil para eles. Então, ter esse olhar para dentro e enxergar que eles são essa potência que vem nos mostrar, as gerações que vêm depois, o que é envelhecer nos tempos atuais. Esse é o maior desafio mesmo, né? Exatamente, eles são essa primeira geração do bom envelhecimento, isso, né? E eles têm que explicar pra gente que tá vindo. Isso. Porque tem a questão do etarismo, isso, ainda, né? Mesmo diante de toda a informação que a gente tem, eles têm que quebrar com isso, né? Com essa questão social do preconceito. E o preconceito, ele está enraizado em todos nós, não tem jeito. Eu vi e falo que o preconceito contra a idade, que é o etarismo, se você ainda não sofreu, é uma questão de tempo. Vai chegar a sua hora. Vai chegar, sim. Porque isso está enraizado em nós todos e nos próprios idosos, que eles muitas vezes se autodepreciam. Não, eu não dou conta mais de fazer isso. Ah, mas eu não aprendo mais. Ah, mas eu já passei da idade de namorar. Crenças enraizadas no padrão que eles tinham de envelhecimento. Então, para eles é muito desafiador, mas a gente precisa dessa mudança e a gente precisa apoiá-los nessa mudança. E quando a gente fala em combater o etarismo, aí que entra uma coisa essencial, que é a troca intergeracional. Esse convívio entre gerações. Os mais novos, os jovens mesmo, que começam a ver de uma outra forma como que é envelhecer. Eu dou um exemplo da minha casa, eu tenho 3 filhos adolescentes, mas que convivem com a minha mãe, que está muito bem. Ela tem 77, ela é muito ativa, ainda trabalha, faz exercício físico, alimentação saudável, não tem nenhuma doença crônica, ela é muito ativa realmente, até acima do padrão. E os meus filhos que convivem com ela, eles enxergam envelhecer assim. A minha filha, a caçula, outro dia ela chegou brava em casa, falou: mãe, você não acredita, eu fui com a minha avó para ela trocar a capinha do celular dela. Você acredita que o vendedor da loja, ele não conversava com a minha avó, não? Ele ficava explicando para mim. E a minha mãe, além de tudo, ela é professora, ela é muito tecnológica. Então, assim, ele falando com ela. Aí a minha filha falou assim: aí, mãe, sabe o que eu fiz? Eu saí da loja, porque eu fiquei com tanta raiva dele e fiquei com vergonha da minha avó. Eu falei: e sua avó não falou nada? Ela falou assim: não. Aí eu ainda pensei assim: olha, deve ter sido uma coisa... Porque minha mãe, ela é de falar. Mas deve ter sido uma coisa tão, assim, desagradável... que ela não falou. Eu falei: gente, então, às vezes fica com raiva, como todo preconceito, mas é falta de informação dessa pessoa, desse vendedor.
Então ele não está tendo a oportunidade de enxergar ou de ser informado de que não é porque é velho que não entende, não é porque é velho que não dá conta. Tem características da idade? Tem. Por exemplo, existe muitas vezes uma lentificação do raciocínio, o que não significa que a pessoa não aprende e que vai exigir mais paciência de ambos os lados. Então, enquanto sociedade, a gente precisa saber que tudo que a gente faz ou conhece de uma pessoa idosa, isso beneficia a população inteira. Então, esse vendedor, no exemplo, ele precisa conhecer isso para ele atender melhor uma pessoa idosa, que um dia ele mesmo vai ser beneficiado disso. Exatamente, né? Daqui a pouco é você lá na frente, como que você quer ser tratado, como que você entende isso, né? Essa questão da referência, eu acho que é um ponto que a gente tem que bater muito, né? Você é o próximo, né? Tenha boas referências do que você pode ser também, não olha para trás, né? Eu penso muito nisso. Isso aí entra até lá quando você perguntou da idade para ir no geriatra, eu às vezes falo isso com colegas ou com quem me pergunta, quando que eu falo, seus pais estão bem? Quando você olha para eles, você está fazendo a mesma coisa, porque existe muito uma cultura familiar de fazer sempre a mesma coisa. Então eu aprendi assim na minha casa, vai dar certo, né? Se você continuar, você está gostando do jeito que seu pai e sua mãe estão? Às vezes está. Igual eu dei aqui uma referência, procuro me espelhar em várias coisas que ela faz. Mas meu pai, por exemplo, faleceu novo, aos 68 anos, né? Tinha comorbidades, então literalmente eu olho para a forma que ele envelheceu e falo, não posso fazer isso. Eu lembro que meu pai fazia isso e não foi bom para ele. A mulher se cuida mais? Ainda tem isso. E a mulher, sabe o que ela acaba sendo beneficiada de certa forma? Por conta de gestações, a mulher ela já vai nem que seja no ginecologista. E sempre foi. Então, a mulher ela já tem essa cultura de cuidar preventivamente. E o homem, por outro lado, que sempre teve um papel de maior provedor, igual até falando do meu pai, então isso é algo que, por exemplo, eu me espelho nele, porque ele faleceu aos 68, trabalhando ainda, muito ativo dessa parte cognitiva. Então o homem é isso, muitas vezes ele acha que cuidar da saúde é secundário e prioriza o trabalho, prioriza a força física, mas não percebe que às vezes está dando sinal de que algo não vai bem, né? Isso é muito cultural, mas está mudando. Está mudando, eu falo que antes a maior parte dos homens que vinham se consultar comigo eram as esposas que traziam. Hoje está mudando, eu já tenho assim, vários exemplos de maridos que estão levando as mulheres. Porque também, com essa mudança do olhar para o envelhecimento, o homem também, às vezes, ele fica desamparado. Ele tem um urologista, que ele não vai com frequência igual a mulher, e aí ele fica, gente, eu preciso de um médico. Aí ele descobre que ele pode ir no geriatra, que vai olhar para tudo, e que, não só para a parte ali, né, urológica dele, e aí ele vem e traz a mulher, porque fala, nós temos que pensar no envelhecimento. Então eu já tenho percebido essa mudança. Que delícia, né? É muito bom ouvir. Falando em coisas boas, né, de se ouvir, eu quero saber da sua experiência clínica, né, de histórias de pacientes que tiveram realmente uma mudança positiva através de um estilo de vida novo, adaptado depois de uma certa idade, por exemplo. Adoro falar sobre isso e vou contar de um exemplo super recente, que foi da semana passada, de um casal, que na verdade é um casal, os dois são meus pacientes, mas falando principalmente dele, ele aos 70 anos, ele era o típico assim, senhor e homem que a gente vê por aí. Barriga de cerveja, tomava muito cerveja, sedentário, bebedor de cerveja e tal. Aí, infelizmente, veio um diagnóstico de uma cirrose hepática já avançada. E nem tanto pelo álcool, mas, enfim, muito por gordura no fígado. Aos 70 anos, ele sedentário nessas condições. Ele simplesmente, ele fez uma virada de chave na vida dele, que ele começou a fazer exercício, ele perdeu peso, ele mudou drasticamente a alimentação dele, com o apoio do nutricionista. Perdeu muito peso e virou uma pessoa ultra ativa. Tão ativa que agora ele fez 75 anos e na semana passada ele e a esposa, então aí a esposa também é interessante porque apesar dela não ter doença nenhuma, ela era sedentária também. E aí eles começaram na caminhada, depois musculação, depois pilates, que eles fazem outro dia, toda semana. E aí eles simplesmente completaram a semana passada, que era a meta deles, a estrada de Aparecida do Norte. Eles fizeram 100 e poucos quilômetros. Meu Deus. Então foi uma coisa assim, eu fiquei até emocionada quando eles foram me contar eu falo, gente, mas que mudança de chave
na vida. Eu falei com ele que eu quero gravar um episódio com ele, porque é muito inspiradora a história dele. Até os 70 anos, ele era um senhor obeso sedentário. E aí, com isso, ele é um engenheiro bem-sucedido, que pensava em parar. Hoje não, ele fala, não, eu não tenho por que parar, não. E realmente, ele não cansa. Esses dias ele foi na casa de um cliente, que ainda foi até engraçado, porque esses bem fortão, que às vezes não trabalha tanto a parte cardiorrespiratória, então tiveram que subir o morrão. Ele ficou lá em cima esperando o outro, virou a maior piada isso. Então, assim, muito inspiradores. E agora já estão com outra meta, que eles querem fazer o Caminho de Santiago no ano que vem, que é ainda um pouco mais. Então, assim, a pessoa ressignifica a vida dela quando ela acredita. Né? Essa é uma parte física, mas você me perguntou de exemplos, um que eu gosto muito também, um senhor que ele ficou viúvo. E muito difícil, né? O homem, essas questões familiares, iam colocar uma funcionária na casa dele, ele não queria. E aí, o que ele resolveu? Começar a aprender a cozinhar. Ele fez curso de culinária, coisa que ele nunca tinha feito a vida toda. Hoje, os domingos, os almoços são na família dele, na casa dele. Então, virou aquele ponto, aquela referência familiar de apoio, de encontro social e de afetividade emocional, essa virada de chave que ele fez. Então, assim, tem vários exemplos físicos, mentais, pessoas que começam a estudar, aprender as coisas, viajar. Então, a gente tem visto essa nova geração prateada se ressignificando. Inclusive, eu queria que você substituísse, não sei se teremos, né? Mas será que a gente pode substituir alguns mitos do envelhecimento por verdades mais quentinhas, mais acolhedoras? A primeira, que eu até falei aqui, é da gente... Um mito que ele é muito pesado, que é que ficar velho é ficar doente. Aliás, hoje as pessoas combatem tanto o envelhecimento como se ele fosse uma doença a ser combatida. E não é, é uma fase da vida. Então, envelhecer não é sinônimo de adoecer. Isso é algo que a gente precisa. Como que a gente melhora isso? Tendo consciência disso e aí não se conformando com aquilo que está ruim. Porque eu vejo também assim, eu tô cheio de dores, mas isso é normal da idade. E aí não faz nada. E aí você tá cheio de dores, você vai parar de sair de casa, você vai parar de dormir bem, realmente vai ser ruim. Então, acreditar que envelhecer pode ser bom faz toda a diferença. Isso tem um livro até da Becca Levy, A Coragem de Envelhecer, ela fala isso. Ela comprovou que as pessoas que acreditam que envelhecer é bom, envelhecem melhor. E eu vejo isso, é dessa forma que eu vejo, porque a pessoa que sabe que pode ser bom, ela não vai se contentar com o que está ruim. E o outro mito que é muito forte é o da sexualidade. E esse, infelizmente, eu percebo às vezes até em colegas médicos e profissionais de saúde que acham que idoso não tem sexualidade. Percebo também no consultório, homens e mulheres idosos, às vezes achando que tem algo errado com eles, porque tem uma sexualidade aflorada. Então, a primeira coisa que eu tenho que falar é, olha, ter sexualidade é um sinal de vitalidade. E hoje nós temos muitos recursos. A sexualidade, ela não se limita ao ato sexual. A gente fala em vínculos, em carícias, em afetos. Então, tem muita coisa para a pessoa expressar a sexualidade dela que faz tão bem para ela e para o casal. Então, é mais um mito que a gente... Não tem aquela história, o vovô, o papai que é uma namorada para companhia. Tudo bem, pode ser companhia, mas está super bem se for para ter uma vida sexual ativa, que é ótimo isso. Vamos enxergar dessa forma para a gente poder oferecer os recursos existentes. Porque hoje em dia há, né? Porque hoje em dia tem muitos recursos. A questão de reposição hormonal, tanto para homem quanto para mulher, como que funciona? Tá, então, a reposição hormonal é importante perguntar... eu como profissional falar sobre isso, porque hoje tem muita coisa assustadora sendo feita. Quando a gente fala em reposição hormonal, vamos falar da feminina principalmente, é repor aquilo que acabou. Então a gente está falando em estrógeno e progesterona. Fazer essa terapia de reposição hormonal para a mulher que não tem contraindicações, que são poucas, ou seja, quem não pode fazer? A mulher que já teve trombose, que já teve câncer de mama, câncer de ovário, ela mesma, doenças do fígado, varizes não contraindica. Enfim, a mulher vai fazer uma avaliação, se ela não tem contraindicação, ela vai fazer reposição e hoje a gente sabe que são muitos os benefícios, principalmente para a saúde óssea e saúde cardiovascular. Então, a mulher não tem que ter medo de repor estrógeno e progesterona. Aí a gente entra em outros hormônios, por exemplo, a testosterona. Quando que a gente vai indicar repor para a mulher? Existe uma condição que é a chamada síndrome do hipodesejo sexual. Então a mulher que realmente ela tem uma baixa libido que não melhora, porque a gente sabe que às vezes a mulher
ela tem a baixa libido nessa fase de vida que já é mais complicada da mulher, junto com o climatério, por tudo que a gente falou. Mas nem todas vão precisar de testosterona, porque tem efeitos colaterais, né? E aí, fora isso, a gente tem que ter muito cuidado. Anabolizantes, hoje a gente não tem nenhuma evidência de segurança. Então, é complicado isso, porque a gente vê muita gente usando para ganho de massa muscular. Seria perfeito. Hoje a gente tem a sarcopenia, que é a perda de massa e força, que ela é muito deletéria para o organismo, faz muito mal, mas a solução, infelizmente, não é o uso do anabolizante. Não é de hoje que anabolizante existe, e a gente conhece os riscos quando a gente pensa também na saúde do coração. Eu tenho acompanhado mulheres fazendo uso disso, assim, com uma certa frequência, que vem já com um problema instalado. Então a pessoa precisa de um bom profissional, e eu indico sempre assim, olha, se você está na dúvida, existem as sociedades médicas brasileiras, então vê o que a sociedade de endocrinologia, de ginecologia, de geriatria e de cardiologia estão falando que é certo, que vai te fazer bem, porque ainda mais como geriatra, eu tenho que ter um olhar em longo prazo, eu tenho que ver e orientar meus pacientes aquilo que não vai compensar lá na frente, infelizmente. E para homem também existe? Porque e aí para homem, isso, para homem não existe hoje, existe a indicação de repor para homem, qual seria o hormônio? Seria a testosterona, em situações onde a gente chama de hipogonadismo, que é uma baixa produção da mesma com sintomas, que se confunde muitas vezes até com depressão no homem. Então ele começa com desânimo, ganho de peso, alteração da libido. Essa alteração da libido com desânimo e ganho de peso tem que atentar para a possibilidade de ser o hipogonadismo, que é a baixa produção de testosterona, e aí o homem vai se beneficiar e muito da reposição. Mas o homem que já tem os valores habituais e repor a testosterona, né, passar a testosterona, o benefício aí já entra em conflito com os riscos. Você ainda hoje em dia ouve isso, assim, doutora, eu não me sinto velha? Cada vez mais, exatamente por essa dificuldade de quem está aí idoso. É quase todo dia que eu falo, doutora Mônica, eu tenho 70 anos, na minha cabeça parece que eu tenho 30. Aí eu falo, que ótimo, a gente precisa ir nos desvencilhando da idade cronológica. Porque a gente tem várias formas de quantificar os anos. Então, a gente usa essa idade cronológica, que é a do ano que você nasceu, mas ela está cada vez mais incongruente com aquilo. Então, a gente tem, por exemplo, a idade que é mais interessante, a idade funcional, daquilo que a gente dá conta de fazer. Então, eu dou conta de fazer academia igual uma pessoa de 40 anos. Eu dou conta de correr igual uma pessoa de 18. Eu dou conta de trabalhar igual quando eu tinha meus 50. Então, isso é a sua funcionalidade que fala. A idade psicológica, aquela que você se sente mesmo. Né? Então, as pessoas elas têm que se conectar mais com essas idades, e é o que vai acontecer daqui para frente. Até por conta da heterogeneidade, ou seja, se eu falar que vai chegar alguém de 70 anos, pode chegar alguém, como você falou, da sua mãe superativa, etc. Pode chegar alguém com uma demência, pode chegar alguém mancando de bengala, porque a pessoa ela envelhece da forma que ela viveu. Então isso da sua avó é muito verdadeiro. Você falou o tanto que ela estava bem e o tanto de coisas que ela fazia em prol da saúde dela. É o que a gente precisa falar. O que você fizer, não tem fórmula mágica. Se você o que você plantar aqui é o que você vai colher lá na frente. E as pessoas, então, hoje têm sentido isso, porque estão mais ativas e olha, gente, mas aos 70 anos eu achei que eu ia estar diferente. Será que tem alguma coisa errada comigo? E nesse ponto, a gente precisa valorizar até o papel da medicina estética. Porque muitas vezes, quando a pessoa se olha no espelho e a imagem que ela vê não é a imagem da idade psicológica e funcional dela. Então, muitas vezes, procedimentos adequados, obviamente, é aquilo que vai trazer para ela identidade. Exato, uma identidade, uma harmonia com aquilo que ela sente que ela é. Eu não sou a favor de rejuvenescer a estética, mas de melhorar a versão para que se aproxime mais daquilo que ela sente. Até uma manutenção, né? Já que a gente tem todos esses recursos hoje em dia, até pela essa questão psicológica da identificação com o espelho, né? E eu gosto de falar isso porque às vezes as pessoas que levantam a bandeira do envelhecimento começam a ficar contra isso. Eu falo, gente, na minha opinião isso não está errado. É uma forma da pessoa recuperar um pouco dessa identidade e trazer, assim, uma característica física mais de acordo com a característica emocional dela. Sim, faz todo sentido.
E como que a gente ensina a pessoa a escolher um bom estilo de vida? Por exemplo, a doutora Ana Paula, que eu já entrevistei ela duas vezes aqui, a gente fala sobre longevidade. Ela sempre fala que tem a questão do livre-arbítrio. Ó, você pode viver até 95 anos super bem se você não beber, não fumar, comer direito, não sei o quê. Ou você também pode deixar pra lá. Porque teu pensamento sobre isso também no livre-arbítrio, até onde a gente tem compreensão, o entendimento e até a gente agir. Mais ou menos por aí do que ela falou, né, que eu concordo. Primeiro que quando eu vou conversar isso com meus pacientes, eu gosto de trazer muito para eles a ideia de uma mudança de identidade em relação àquilo. Se a gente trabalha muito com metas apenas, porque quando a gente precisa inserir um hábito novo, então eu vou parar de comer doce, por exemplo. Se eu trabalho com a meta, eu vou ficar um mês sem comer doce. Consegui, ralei, fiquei um mês sem comer doce, dali a pouco, no mês seguinte, você voltou. É diferente de você adquirir esse hábito por uma mudança de identidade. Então, você não vai só colocar um prazo de um mês, você vai começar a mudar a sua relação com o doce. Então, eu já estou entendendo que o doce não faz tão bem para mim. Então, assim, vai estudar os malefícios do doce, vai olhar na sua família as pessoas diabéticas, como é que elas envelheceram, vai ver outras alternativas, por exemplo, a diferença do açúcar da fruta para o açúcar de uma bala. Então, eu gosto de ensinar para a pessoa, eu acho que a melhor forma de mudar esses hábitos é ela começar por uma mudança de identidade, uma mudança de relação com aquilo que ela precisa fazer. Então, não é que eu vou fazer exercício, que você vai fazer exercício 2 vezes por semana. É que você vai entender que se você fizer exercício, você vai viajar com seus netos no ano que vem, você não vai precisar de ninguém para te levantar do vaso sanitário, você vai viver sozinha por mais tempo. Então, eu gosto de trabalhar dessa forma. Mas eu vejo também que não é fácil. E aí você falou uma coisa que eu gostaria de comentar, que às vezes as escolhas... Isso serve para todos nós, nem sempre a gente faz as melhores escolhas. E eu falo isso porque eu às vezes vejo filhos que começam a bater muito de frente com seus pais por conta disso. Doutor, eu vim aqui hoje, vim com minha mãe, quero que você fale com a minha mãe, tá teimosa demais. Minha mãe paga academia, não vai. Minha mãe pede iFood, minha mãe... Aí eu fico olhando e falo assim, você tem feito tudo 100% certo? Então, assim, às vezes a gente quer cobrar do outro o que a gente não está dando conta de fazer também, porque essa conversa, ela leva tempo, isso não é fácil. Então, é algo que eu gosto também de falar, os filhos, nem sempre os pais vão fazer as melhores escolhas para a saúde deles. É claro que isso é triste, é claro que a gente, enquanto filho, tem que falar, mas a gente tem que ter o cuidado de não ultrapassar um limite... até de uma violência emocional mesmo, ou tem gente que deixa de conviver, não, parei de ir lá, porque eu fico passando raiva, meu pai fica bebendo no domingo, não é o caminho. Então, assim, isso tudo é um processo, principalmente para essa geração idosa hoje, que não cresceu entendendo o benefício de ter um estilo de vida saudável. A gente tem que orientar todos nós, mas dentro de casa eu gosto de falar isso também, né? Melhorar, assim, entender as escolhas. Sim. E isso vale para todos. Adultos, quando eu atendo adultos, eu sou um pouco mais incisiva até nisso, porque eu falo, quanto antes você mudar essa identidade, melhor. Não vai ter milagre. E nos idosos, às vezes, a gente tenta, porque sempre vai ser melhor, e às vezes eu gosto com os idosos de começar com metas menores, e o tanto que eles trabalhando na meta, pode ser que para eles a meta é importante de enxergar o benefício. Então, assim, não, doutora, eu nunca fiz musculação, não vou fazer agora. Eu falo, então vamos combinar que você vai entrar, vai fazer o primeiro mês e me contar? Aí, nesse caso, eu acho que vale a pena uma meta, porque ele vai ver, nossa, eu tinha vergonha até de ir na academia. Muitos têm, né? Nossa, muita gente. Vergonha de ir na academia, comecei a ir e tal. Então, assim, a gente tem que ter as estratégias individualizadas, com muito respeito, e entendendo que o benefício é para a pessoa, mas, infelizmente, as escolhas não são as melhores. Doutora, eu gostei muito de uma coisa que você falou, né, da questão da identidade, né, e eu sempre penso nessa mudança de hábitos através do que você quer ser, né, eu acho que quando a pessoa entende isso, é o meio caminho andado, né, o porquê que eu vou fazer isso, eu sou a pessoa que eu quero ser, que acaba sendo isso, né. E às vezes ajudar até a pessoa a descobrir isso. Que às vezes palestras que eu faço, eu gosto de perguntar isso e falo sobre o estilo de vida. Aí um dia um senhor falou comigo, para mim tá muito bom fazer minha caminhada, que eu
A única coisa que eu vou fazer da vida mesmo é buscar meus netos na escola. Eu falei, mas que ótimo, então me conta, para você buscar seus netos na escola, você está preparado para carregar as mochilas pesadas? Você está carregado porque quando você chega na escola vem aquele tanto de criança em volta? Como é que está seu equilíbrio? O senhor vai a pé ou dirigindo? Você está com a visão boa para você dirigir? Os reflexos bons? Então nada é só aquilo. Às vezes a pessoa precisa enxergar, não, realmente, né? Se eu quero ter essa habilidade, eu tenho que trabalhar outras coisas. Então a gente posso tem ser esse muito papel, mais, eu posso né? ser muito mais. Agora, uma questão que eu acho que pega muito para todo mundo, a questão da solidão ali. Dá para envelhecer sozinho? Dá para ser um idoso autossuficiente? Ou ainda é uma questão realmente muito complicada de se pensar? Então, assim, primeiro a gente tem que pensar que envelhecer sozinho, morar sozinho, é uma coisa que dá. Agora, envelhecer sem vínculos é muito difícil. Até porque o ser humano foi feito para viver em sociedade. Então, o que eu vejo na prática, isso já vale para nós, a gente vai amadurecendo e a gente começa a ficar muito seletivo nos nossos relacionamentos. A gente começa a fechar muitas portas. Eu não gosto mais de frequentar tal lugar, não gosto mais de fazer tal coisa. E com isso a gente vai ficando sozinho mesmo e vai curtindo essa solitude, que é estar sozinho. Mas aí quando a gente precisa, a gente já tem dificuldade de construir esses relacionamentos. Então, por exemplo, morar sozinho exige primeiramente certas capacidades, não é a idade. Meu pai, doutora, tem 80 anos, não quero mais que ele mora sozinho. Mas calma, deixa eu ver. Ele consegue gerenciar a vida dele, a segurança dele, andar dentro de casa sem cair, comprar as coisas que ele precisa para casa, pagar as contas, não abrir a porta, fechar a casa de noite. Se ele der conta disso tudo, estiver enxergando bem, gerenciar onde ele vai almoçar, fazer as refeições, ele dá conta ainda de morar sozinho. Então, primeiro, essa questão organizacional do morar sozinho é uma coisa, e segundo, a gente tem que avaliar isso, até que ponto morar sozinho ou ficar muito sozinho tem feito bem para a saúde da pessoa. E aí, por um lado, a inteligência artificial e os avanços têm trazido oportunidades em todos os aspectos, tanto nessa parte ambiental. Então, eu acho que isso vai ser muito bom, de monitoramento mesmo do piso, de quedas, sensores, né? Hoje a gente tem esses wearables, assim, esses, né? Igual os relógios. Sim. Então, eu tenho gostado bastante dos relógios que já monitoram o sono, monitora ali frequência cardíaca, monitora os parâmetros de saúde. E aí, para um filho, isso é muito importante, porque se ele mora sozinho. Então, dessa parte, eu acho que vem muito recurso. Mas, por outro lado, é a própria tecnologia que está afastando as pessoas. Hoje você precisa de uma colher de arroz, você não vai pedir seu vizinho, você pede o iFood, o aplicativo para te trazer alguma coisa. Então, a gente está se distanciando muito das pessoas. Talvez eu respondi aqui com dois aspectos diferentes, que talvez você perguntou do morar sozinho, né, da capacidade, e eu trouxe essa outra reflexão que é estar sozinho na vida. Sim. E a gente tem que se atentar a isso também, valorizar a vida em comunidade, porque o ser humano precisa disso. Não, com certeza. E existe um momento de autoconsciência, de buscar ajuda, por exemplo? Porque a gente vê muito nos idosos, é o que a gente já conversou aqui. A minha mãe não faz direito. Mas eu preciso levar meu pai no médico, preciso falar. Nós agora, para essa próxima geração de idosos já um pouco mais conscientes, existe um momento que você fala, opa, agora talvez eu precise ir mais atrás? Existe. Ou vem de um caminho, né? Talvez. Existe, e é super importante a pessoa reconhecer esse momento para ela procurar ajuda e de repente até reverter algum processo. Já vai de encontro àquilo que eu falei. Se a pessoa acha que ficar velha é ruim, quando ela começa a cair, ela fala, isso é da idade, e não toma providência. Dali a pouco é uma desidratação que ela anda tendo porque não bebe água, que poderia ter sido corrigida. Então, assim, isso que a gente chama de funcionalidade, que é a capacidade de funcionar no dia a dia, leva em conta dois aspectos: a autonomia e a independência. Autonomia é a capacidade de planejar alguma coisa e independência de executar. Então, se alguém te chama para sair, você planeja, eu quero sair, quero viajar, e você executa, você dá conta. Para a gente ser funcional no dia a dia, a gente tem que ter os dois. E aí, essa parte da cognição, da autonomia, ela depende muito da cognição e do humor. Então, para eu planejar, para eu decidir, eu tenho que estar com a cabeça boa,
com a parte do meu humor com disposição. E a parte da independência, que é a execução, ela depende muito da minha parte física. Ou seja, preciso de autonomia e independência. Se alguém me chamou, Mônica, você quer sair para viajar comigo? Eu vou planejar essa viagem, minha cabeça tem que estar boa e eu vou executar. Minha independência tem que estar boa. Então, se eu percebo uma falha em qualquer um desses aspectos, eu tenho que tomar providência. Senão, é aquela pessoa que você fala com você, nossa, eu gostava tanto de dançar, ou seja, eu planejo, queria dançar, mas eu não tenho joelho mais para isso. Perdeu a independência. Ela tem autonomia, mas perdeu a independência. Ou, por exemplo, aquela pessoa, aí é o contrário, por exemplo, quem tem demência. Fisicamente está ótimo, vai para todo lado, mas não consegue planejar mais nada, perdeu a autonomia. Então, cada um de nós tem que ter noção de todos os aspectos da vida da gente. Então, estou começando a ficar esquecido, gente, deixa eu tomar uma providência. Às vezes a pessoa, será que é demência? E some do médico. E às vezes chega lá uma deficiência de uma vitamina B12, uma tireoide que está muito alterada, ou seja, uma coisa que dá para tratar, uma depressão que não está sendo tratada. Então você começou a perceber, minha cabeça não está ficando boa, ou isso, eu estou com muitas dores, não estou enxergando bem. A pessoa às vezes está com catarata, demorando para operar, ela está perdendo a independência dela, ela deixa de sair de casa para uma coisa que poderia ser resolvida. Então, o segredo é, se você está perdendo funcionalidade é a capacidade de fazer o que você quer, vamos simplificar bem. Se você não está dando conta de fazer coisas que você fazia, é a hora de você procurar recurso, porque hoje nós temos recurso para tudo. Se você deixar isso para lá, você vai crescendo em perda de funcionalidade, uma coisa vai piorando a outra. Então hoje você não sai porque seu joelho dói, amanhã você está com insônia porque seu joelho dói, está deprimida porque você não está saindo e está com demência por conta dessa depressão. Então uma coisa que começou lá no joelho, dali a anos, desencadeia um processo de demência. Então, eu falo isso demais. O segredo de envelhecer bem é não negligenciar o que está ruim. Procurar ajuda para aquilo que começa a atrapalhar o seu dia a dia, a sua saúde. Que mensagem que você deixaria para as pessoas que estão assistindo, né? Que a gente pode encarar o envelhecimento como um privilégio, não como uma ameaça? A sua própria pergunta já fala, né? É o privilégio a gente pensar que hoje a gente está vivendo o sonho dos nossos antepassados, o tanto que os cientistas, a humanidade fez para a gente poder viver mais, isso é uma possibilidade real hoje. Então, a primeira mensagem é de valorizar isso. Vamos olhar para nós e para os idosos com um carinho em relação ao envelhecimento, por mais que hajam desafios. Eu gosto muito de falar o seguinte, uma pessoa aos 70... Não é que ela fez 70 e ela ganhou ali uma sacolinha de 70 que ela vai viver dali para frente. Não, ela está trazendo uma bagagem de todas as idades dela. Então, aos 70, ela tem 70, mas ela tem 60, ela tem 50, ela tem todas as idades, ela pode viver o que ela quiser. E ela não pode negligenciar isso tudo que ela traz. Tem dia que ela vai acordar com uma disposição de 50, tem dia que ela vai acordar, não, hoje os 70 pesaram. Então, assim, valoriza a sua história e acredita que pode ser, quem sabe, a oportunidade de viver o que você não conseguiu até hoje. É sempre tempo, até o último minuto. A gente pode renovar nossos propósitos, a gente pode fortalecer nossos vínculos e fazer valer a pena cada dia. Então, eu acredito nisso porque eu vejo na prática as pessoas que vão se renovando e desenvolvendo esse olhar positivo, o quanto que é uma dádiva dos anos a mais. E nós, como sociedade, também ter essa questão do respeito e do entendimento que estamos vivendo muito mais. Isso. Que delícia, que bom. Eu aqui nos meus 40 tô felizona, tava com medo, mas bateu agora, mas é isso. Mas agora você falou, né, com 40 a gente já começa no geriatra, que bom que eu tenho o seu telefone. Brincadeira, doutora. Muito obrigada por essa conversa. Eu que agradeço pela oportunidade de delícia. Falar, né, algo que eu acho, pelo menos, que tem que interessar para todo mundo. Nossa, mas e como interessa. E para você que tá assistindo, doutora, deixa suas redes sociais, quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, falar com você. Tá bom, eu tô sempre no Instagram, Facebook, eu faço palestras também. A minha rede é @doutora Mônica Campanha. Tá bom, perfeito. Siga a doutora Mônica, porque tem muito conteúdo legal, eu já a sigo, óbvio. E continua aqui com a gente na Bepaz também, deixa seu comentário, deixa seu like, fala com a gente que a gente gosta de escutar você também. E te espero para a próxima. Até mais.